Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, essa aula, essa gravação. Eu optei por gravar essa aula mais à noite, como eu falei para vocês, é bem complicado o som da vizinhança, né? Acho que vocês até vão ouvir um barulho ou outro aí acontecendo, mas é um horário onde é mais tranquilo, mais sossegado e mais silencioso. Vocês estão acompanhando já faz um tempo, né, o processo que a gente está desenvolvendo aí, aprendendo sobre vanguarda artística, a importância da vanguarda artística nos nossos dias e assim como foi também antigamente, lá em meados do ano de 1900, para os artistas, para as pessoas em geral, para o mundo, né? E resolvi gravar esse formato um pouquinho diferente aqui, né? Onde está a minha escultura que eu produzi nas outras aulas, ela está girando aqui em volta da base giratória, justamente para a gente comentar da próxima atividade que a gente vai estar desenvolvendo, tá? O embasamento teórico já foi dado. O embasamento teórico foi em cima do futurismo, da vanguarda artística. Então agora a gente vai discutir agora a última etapa, né? A última etapa do processo, que a gente vai desenvolver também mais uma vez, como sempre, a criatividade, tá? E vou explicar aqui o que levou a criar, como criou isso daqui, como deu-se essa ideia, né? E porque é um conteúdo bem diferente, né? A gente dificilmente vê algum livro didático de arte falando sobre produção de arte futurista, né? É bem raro isso acontecer. Então eu resolvi produzir esse material, tá? Esse material eu não encontrei em lugar nenhum, é um material inédito que eu tenho trazido para vocês desde o começo, tá? Tanto dos elementos, né? O som, a cor e o objeto, o significado dos objetos para você, de como que você interpreta a realidade, de como que você vê as coisas e como você sente as coisas. E a partir daí, a gente usou as características da pintura futurista dentro de uma própria produção nossa, tá? Que vocês mesmos tenham produzido, tá? E aí surgiram bastante trabalho legal. Eu vou acender a luz aqui para ficar um pouco mais agradável para a gente visualizar. E a proposta agora da escultura que a gente produziu, falei para vocês pensarem sobre vocês, para vocês pensarem em coisas que vocês gostam de fazer, em algumas lembranças que vocês têm com a família de vocês, algum passeio, algum lugar muito legal que você tem ido, algum sonho, alguma ideia que vem na sua cabeça, um pouco mais de sensibilidade sobre realidade, sobre a vida, né? Então eu venho compartilhar com vocês aqui para mostrar para vocês também que, assim como vocês, eu também sou uma pessoa, eu também tenho sonhos, por mais que eu tenha um pouco mais de idade que vocês, eu só tenho um pouco mais de tempo de vida, mas os sonhos são muito parecidos, né? As vontades que a gente tem e como que a gente vê o mundo e como que a gente lida com essa situação, não só de pandemia, mas também de diversos outros tipos de sensações, né? Eu estou falando de problemas, eu estou falando de soluções, de ideias, criatividade, de emprego, perspectivas, de trabalho, de família, de relacionamentos, tá? Na questão religiosa, afetiva, o dia a dia. Como eu disse para vocês, né? A gente não está aqui para formar artistas, mas sim formar pessoas que conseguem sentir, criar, interagir, discutir sobre o dia a dia e transformar isso em coisas úteis, frutíferas, né? Não só para nós, mas para todo mundo que vive no mesmo mundo que a gente, tá? Então, por que não usar toda essa inspiração para ser útil, né? Então, o que acontece é o seguinte, muita gente tem me perguntado no chat privado, perguntando o que levou, né? O que levou a criar e como desenvolver. Não sei se vocês perceberam isso, mas as ideias de vocês parece que está ficando mais clara ao longo de todo o trajeto, né? Então a gente está discutindo agora determinado assunto que mais para frente, quando estivermos trabalhando com outra linguagem, vai fazer sentido tudo isso, todo esse método de pensamento, de desenvolvimento das suas ideias, da sua percepção, da sua criatividade, né? Então é o seguinte, por que eu falei para vocês pensarem sobre vocês? Exatamente que é o que importa.
a gente ter uma noção sobre nós, a gente precisa se entender. E é muito louco a gente pensar e saber que você tem um pensamento e esse pensamento ele é abstrato. Ninguém consegue visualizar, por mais que muitas vezes você tente explicar e a pessoa não vai entender. Então, uma forma bem lúdica da gente materializar foi a gente usar o conceito futurista, que é a questão do movimento, né, de algo que não fique parado, tanto na escultura quanto na pintura. Os artistas trazem essa relação, né? Então, como que a gente transfere aquilo que a gente sente, pensa, para um desenho, por exemplo, né? Tem muito aluno que tem dificuldade em criar um desenho, criar do nada, do zero um desenho. É muito mais cômodo eu copiar um desenho da internet, um personagem de mangá, de quadrinho, seja lá o que for. Então o que a gente fez aqui foi um desbloqueio. A gente experimentou, olha que difícil isso, hein? Se simplesmente criar do nada algo já é difícil, imagina criar algo tridimensional de algo que eu não consigo ver. Por que você não consegue ver? O seu pensamento. O seu pensamento você tem ele dentro da sua cabeça, mas você não consegue materializar para alguém poder ver. Então a gente pegou o pensamento e o sentimento e transformou numa escultura. Isso é muito legal, muito legal. Então, o que tem aqui? Eu vou comentar um pouco da minha criação para vocês entenderem onde eu quis chegar quando eu falei para vocês pensarem sobre vocês, tá? A nossa próxima atividade é um vídeo de 1 minuto. Ele vai variar ali no mínimo de 1 minuto e no máximo de 2 minutos, tá? Mínimo de 1 minuto e no máximo de 2 minutos. Nesse vídeo, além de você filmar o seu objeto, aqui no caso, como eu disse para vocês, eu já tinha produzido uma base, né? Porque eu trabalho com essas coisas, então para mim é muito cômodo. Eu peguei um motor de micro-ondas e coloquei numa base giratória. Você pode filmar isso de diversos jeitos, tá? Você pode colocar a sua escultura no chão ou numa mesa bem legal, com uma iluminação bem bacana, com um fundo bem bacana, bem legal. Aqui eu coloquei, eu tinha uma iluminação aqui, tanto que vocês podem ver que eu consigo trocar a cor da iluminação. Eu posso trocar a cor aqui, vou até deixar a cor trocando. Não é minha ideia, né? Minha ideia é deixar uma luz da cor do objeto, não ficar trocando, mas eu vou deixar trocando aqui só para vocês verem que dá para brincar bastante, tá? Ou uma luz de LED, ou uma iluminação com uma lâmpada, ou simplesmente com outro celular por trás. Você pode preparar uma iluminação legal, você pode pedir ajuda para os seus pais, para o seu pai, para sua mãe, para quem você quiser, ou simplesmente fazer sozinho, tá? De acordo com o que você quer. Lembrando que eu falo para vocês, a apresentação de um projeto, de um trabalho é tudo, tá? Bem filmado, uma boa resolução de imagem, câmera que não trava, tá? Que você não fique segurando, respirando com ela, trava em algum lugar, coloque ela apoiada em caderno, livro ou num tripé, onde você achar melhor. Não coloque debaixo do sol, porque a iluminação do sol acaba estourando a iluminação da cena, tá? Seja criativo para você poder perceber essas coisas, fundo neutro, tá? Então, beleza. E deixa filmar. Filma de algumas posições, tá? Você pode colocar a câmera em cima de um carrinho e esse carrinho vai aproximando em direção à sua escultura, mesmo ela parada, ela não precisa estar girando, e você consegue filmar de diversos ângulos, tá? Diversas tomadas, tá bom? A edição, você pode escolher onde você vai fazer essa edição, qual programa, tá? Fiquem confortáveis aí. Eu percebi que muita gente tem facilidade para editar os vídeos, colocar texto, tá? E aí vem agora a parte do texto, né? Assim como mostrei na última videoaula, no finalzinho eu coloquei a mesma escultura girando no fundo branco com uma iluminação bem legal. Você vai fazer algo parecido. Só que o grande tchan aqui, a grande chave, é o texto. Como eu disse para vocês que a inspiração ela é única, né, exclusiva de cada um de vocês, então eu pedi para vocês colocarem o nome na escultura e construir ela baseada em alguma vivência, em algum sonho, alguma coisa legal que você perceba disso daí, alguma crítica à realidade, enfim, alguma coisa bacana, né? E aí, o que acontece? Deixa eu comentar um pouquinho da minha produção. Alguns anos atrás, eu, mais ou menos lá para meados de 2003, 2004, eu trabalhava numa empresa onde eu atendia as pessoas, né? Eu atendia pessoas
e eu trabalhava dentro de um hospital. E ali eu atendia pessoas de um determinado plano de saúde. E era um hospital muito chique, era um hospital muito, muito bacana, muito chique. E tinha pessoas que tinham uma condição financeira bem boa, né? E aí certa vez eu estava trabalhando na minha sala ficava bem próximo da entrada, e era uma sala toda de vidro. E ali parecia um aquário, né, na sala. E ali era uma sala muito pequenininha, a sala devia de ter aproximadamente ali 2,5 metros por 2 metros, era muito pequeno. E ali tinha espaço para um computador, minha mesa, a minha cadeira e uma cadeira para o cliente sentar. E um fax. Para quem não sabe o fax, dá uma pesquisada na internet que vocês vão saber o que é um fax. E aí, todo mundo que passava nos corredores me via trabalhar. Eu estava o tempo todo trabalhando, era um vidro fumê e tal, então o pessoal me via trabalhando ali. Certa vez, passou um senhorzinho bem devagarzinho, e eu percebi que estava passando devagar, eu parei para olhar, eu olhei e ele estava vindo bem devagarzinho, com dificuldade para andar. Ele bateu na janela do meu box, eu tomei um susto porque de dentro do box, quem bate de fora faz um barulho horrível lá dentro. Tomei um susto, ele olhou para mim, deu risada e falou, eu consegui fazer uma leitura labial ali, ele falou assim, eu posso falar com você? E aí eu falei, claro, entra, fiz um sinal com a mão, pode entrar. Ele deu a volta, pediu licença, todo educadinho, pediu desculpa por estar me atrapalhando e se ele podia entrar para falar um pouquinho comigo ali. Eu falei, claro, pois não, pode sentar, você pode sentar na cadeira aqui. Aí na hora eu fechei a pasta, estava com uma pasta aberta, fechei a pasta, coloquei de lado e aí ele sentou, falou o nome dele, falou quantos anos ele tinha 83 anos e ele tinha falado que a esposa dele estava internada no hospital e que ele estava acompanhando, ela estava internada já fazia um mês e que durante um mês, todos os dias da semana, ele passava naquele corredor e ele me via. Só que nunca veio falar comigo porque eu estava sempre trabalhando. E aí um dia ele tomou coragem e veio falar comigo. E esse senhor, ele veio me contar de como era importante a vida da esposa dele na vida dele. De como ele era grato por tudo que os dois viveram, por tudo que eles curtiram e aproveitaram e como ele era feliz do lado dela. E que ele estava ficando muito triste porque a esposa dele estava adoecendo e ela estava internada no hospital. Ela já não respondia mais ele. E aí ele se emocionou, né? Pediu desculpa, muito educado, sempre muito educado. E eu falei, não se preocupa. Eu tinha alguns lenços e eu ofereci o lenço para ele. E ele veio me dizer que é para eu aproveitar muito. Pediu permissão, óbvio, né? Falou assim, jovem, você me permite eu te dar uma dica? E eu com toda a atenção ali, né? Eu estou resumindo bem o assunto, mas a gente ficou conversando ali por aproximadamente 1 hora. E aí eu falei, claro, por favor, pode falar. Aí ele falou assim, eu vindo aqui no hospital, a minha esposa está no 2º andar. E do 1º andar pro térreo é um saguão e tem uma escada muito grande, com um corrimão muito grande. Eu vou falar para você, eu morro de vontade de debruçar no corrimão e descer o corrimão escorregando. E aí ele deu risada. Enxugando as lágrimas, ele deu risada. E aí eu não entendi muito bem, eu fiquei com a cara meio de dúvida assim, ele falou assim, aqui na frente do hospital tem uma rua muito tranquila, que dá uma vontade de correr. Eu tenho vontade de pegar essa ladeira aqui na lateral do hospital e descer correndo, subir correndo. Eu tenho vontade de subir as escadas pulando, de descer a escada igual eu fazia quando eu era criança, quando eu era mais jovem, de 2 em 2 degraus, e pulando e subindo, pulando e subindo. Chegava ali embaixo, cansado, mas não me cansava, eu subia de novo. Tenho vontade de andar de bicicleta, de correr, fazer caminhadas longas, mas o meu corpo já não consegue mais fazer isso. Eu não consigo mais. Eu não consigo. Aí ele começou a chorar novamente. E eu sentia muita dó, muita pena. Porque parecia que eu estava conseguindo entender onde ele queria chegar. E aí ele falou para mim assim, jovem,
aproveita tudo que você pode fazer. Movimentação de corpo, correr, pular, jogar bola, andar de bicicleta. Faz isso por mim também. Quando você estiver fazendo, você lembra de mim. Nossa, foi difícil ouvir isso aí, porque eu estava falando com um senhor de 83 anos, e na época eu tinha, acho que 23 anos, 22 anos, e eu gostava muito, ainda até hoje gosto muito de correr, caminhar, jogar futebol, jogar qualquer tipo de esporte, subir, correr, enfim, consigo fazer isso. E confesso para vocês que isso foi mais ou menos uma terça-feira. Eu fiquei uma semana, 2, 3 semanas pensando muito no que esse senhor tem me dito, muito. E eu não estou mentindo para vocês se eu disser que mesmo quase 20 anos depois eu ainda continuo pensando nisso. Continuo pensando, provavelmente esse senhor já não é vivo mais. Há 20 anos atrás ele tinha 80 e poucos anos, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu fiquei pensando muito. Depois daquele dia, eu comecei a optar por fazer alguns trajetos a pé. Eu optei por aproveitar melhor o meu tempo para praticar esporte, para ficar com os meus pensamentos e para ficar com as pessoas que eu amo, né? Porque são pessoas importantes na minha vida e é a minha construção, né? Então, essa reflexão que aconteceu há quase 20 anos atrás, ela fica na minha cabeça latentemente. E essa foi a inspiração que eu usei para criar essa escultura. Uma homenagem a esse senhor, que depois de um tempo, depois que a esposa dele veio a falecer, a gente pegou bastante amizade e a gente continuou conversando bastante por um tempo, até na época não tinha celular, né? Na época não era caro, não tinha celular, e eu acabei perdendo o contato desse senhor. Eu tive que trocar de local, assim, foi muito rápido, eu não teve como me planejar, foi de um dia para o outro, acabei perdendo contato, né? Esse senhor, ele tinha o telefone do meu setor, do meu box de atendimento, então ele me ligava quase todo dia pra gente conversar, e eu ligava para ele. Só que eu acabei deixando o telefone dele anotado na minha agenda e acabei não pegando essa agenda na gaveta depois. Enfim, por problemas que aconteceu. E eu fiquei pensando muito, muito, muito. Então eu fiz essa escultura lembrando esse momento, dessa conversa. Um momento onde eu pude imaginar, não só eu, mas imaginei esse senhor também correndo, brincando, aproveitando o dia, jogando futebol, e a referência da cor azul, que é aquela cor que eu disse para vocês que num curso que eu fiz, eu aprendi que quando a gente está falando de física, está falando de criação de planetas e de morte de planetas, o azul representa o nascimento e o vermelho representa a morte de uma estrela. Então eu representei o azul aqui como se fosse o surgimento de um novo mindset, um novo gatilho, foi a grande sacada que as coisas venham acontecer de uma forma. Então não é só simplesmente olhar e imaginar que tá correndo, tá jogando futebol e tal. Então todos esses elementos que estão colados são a bagagem. E aí eu peguei todo esse sentimento, essa ideia, e coloquei ela no papel. Todo artista, quando produz uma obra, ele tem um roteiro, ele tem o seu planejamento. Então a gente vê trabalhos que aparentemente são simples, como por exemplo essa escultura que vocês estão vendo, né? Essa escultura, se eu somar em horas, eu gastei mais ou menos umas 5 horas fazendo ela, e gastei mais 1 hora escrevendo o texto, e eu estou gastando aqui agora aproximadamente uns 25 ou 30 minutos aqui preparando essa aula, depois mais um tempinho para dar uma lapidada na imagem. Então dá trabalho fazer as coisas, é isso que dignifica o nosso trabalho. O que dignifica é a gente sentar, pensar, olhar e experimentar, produzir algo produtivo, criativo, que realmente é capaz de fazer pessoas pensarem. Então, quero que você entenda que esse trabalho que você fez é muito importante. Não só para você, mas para mim também. E para pessoas que vão poder ver. Gostaria muito de expor esses trabalhos. Muito legal isso aqui. Então, aí, com esse raciocínio, eu escrevi um texto que vocês viram na aula passada, que o texto diz mais ou menos assim: já não tem como voltar. O tempo não é o mesmo. As costas doem, o fôlego acaba. Os pés não suportam. Eu ainda quero correr. Aqui dentro eu posso voar. Vento no rosto, pés descalços.
O tempo se fez presente, me trouxe peso, sábio me fez. Bagagem, sensato talvez, diariamente a sensatez. O que eu dizia, falaram que era estupidez. Meu maior sonho, ter lucidez. Disseram que chegara a minha vez, e eu só queria ser menino outra vez. Então, todas as frases, as pequenas frases colocadas nesse conjunto de texto, elas têm total sentido. Já não tem como voltar. Uma associação à velhice, a preocupação em ficar velho. O tempo não é o mesmo. Ou seja, o Senhor falando para mim que queria correr, mas não conseguia mais, porque o tempo já não é mais o mesmo. E ele falava para mim, na minha mente, eu sou um adolescente, eu tenho 23, 25 anos, mas o meu corpo tem 83. Eu não consigo. Eu estou preso no meu corpo. Achei muito louco quando ele falou isso, porque logicamente que foi uma ilustração que ele usou, é como se ele quisesse mesmo correr, pular e não pode fazer isso. Porque as costas doem, o fôlego acaba e os pés não suportam. E ele ainda disse, eu ainda quero correr. Aqui dentro dessa casca, aqui dentro desse corpo, eu posso voar. Vento no rosto, pés descalços, que são as memórias que eu tenho da minha infância. O tempo se fez presente, imaginando uma vida daqui a 50, 60 anos. O tempo se fez presente para mim. Me trouxe peso, sábio me fez. A relação contrária do corpo estar ficando velho é a mente que vai ficando melhor conforme o tempo passa. É muito louco pensar nisso. É muito louco porque a gente vai ficando velho, o corpo vai ficando mais debilitado. Só que em compensação, a mente ela fica muito madura, muito boa. Só que chega um determinado momento que entra uma coisa que eu escrevi lá embaixo, que eu já vou falar. O tempo me trouxe bagagem, me fez sensato. Então, o que é sensato? Equilíbrio, ponderação, tratar de um assunto delicado ou difícil, prudente, precaução, tá? Uma pessoa que é reservada, comedido, tá? Que tem discrição. Então, eu me vejo assim, eu me vejo que a cultura da minha família, o jeito que eu fui educado me trouxe esses benefícios. Então, o que eu penso aqui? Diariamente eu sou sensato. O que eu dizia, falaram que era estupidez. Não deram atenção para mim, não ouviram meus sonhos, não ouviram meus desabafos. Então, disseram que era estupidez, era bobeira pensar em ter preocupações. Mas não era, e não são. Meu maior sonho? Ter lucidez, já pensando numa vida bem avançada. 83, 85, 90 anos, ser lúcido. Disseram que chegara a minha vez. O que é disseram que chegara a minha vez? Acabou. Últimos momentos. E o que eu queria na minha cabeça? Eu só queria ser menino outra vez. Ou seja, eu queria ser uma criança outra vez. Queria poder correr, pular, me divertir, nadar na cachoeira, brincar, soltar pipa, rolemã, subir em árvore, tudo isso. Então, é isso. Eu estou explicando para vocês aqui as ideias de desenvolvimento. Obviamente, pessoal, esse trabalho aqui, esse texto foi eu que produzi. A escultura foi eu que produzi. Então, eu estou dizendo para vocês usarem essa mesma pegada de raciocínio, igual a gente fez na aula de apresentação. Vocês apresentaram e eu fui perguntando para vocês o que levou vocês a criarem isso e tal. Ah, professor, isso aqui tem a ver com o que minha família disse, assim que eu percebo que eu sou e tal. Então, experimenta escrever um pouquinho sobre esse pensamento. Não é para você explicar a escultura. Você viu que eu não expliquei? Eu não falei de material, eu não falei o que ela é. Eu simplesmente escrevi um texto que representa aquilo que eu sinto. Lembra que eu falei para vocês que a escultura é a materialização daquilo que eu sinto? É isso. O artista trabalha com materialização do que sente. Como eu disse, a gente não está formando artista, a gente está formando pessoas que são capazes de criar e pensar. E não tem exercício mais satisfatório do que você pensar sobre coisas que você sente, coisas que você vê, de grandes indagações que você tem. Vai ler, vai ouvir, vai estudar, ouvir música. É isso, tá bom? Então esse trabalho tem a duração de 1 minuto a 2 minutos. Obviamente, né, cuidado com o que vocês vão escrever, não escrevam palavrões, tá?
pondere suas palavras, seja sábio, inteligente, criativo na hora de redigir o seu texto, tá bom? Simplesmente o texto vai ser colocado durante a apresentação da sua escultura, tá? Faz uma apresentação bem legal. Você pode colocar uma música, tá? Uma música de preferência, obviamente, né, gente? Não coloque uma música cantada, que ela acaba atrapalhando um pouco a leitura, a interpretação do texto, tá bom? Coloca uma música que você vê que tem uma entonação legal para aquilo que você quer fazer, tá? Sei lá, uma música de suspense, uma música mais agitada, mais calma. Depende muito da vibe que você vai escrever o seu texto, tá bom? Uma dica que eu dou para vocês vocês podem olhar no YouTube, você pode pesquisar alguma trilha sonora, coloca Free Royalties, né, que é com direitos autorais liberados e livres, né, tem bastante coisa legal, tá bom? Quem mais aqui? Ao longo das semanas aqui a gente vai se falando no chat, vamos dar assessoria, tá bom? Então essa semana agora a gente vai focar no momento da aula para assistir essa apresentação que eu estou preparando para vocês. Vou colocar no enunciado para vocês assistirem o vídeo que a atividade está sendo explicada aqui, tá bom? Não se esqueçam de fazer o upload do vídeo no YouTube, tá? Coloca como não listado para que ninguém mais possa ver e manda para o professor no campo de tarefas, tá? Como eu disse para vocês, o vídeo mandado diretamente pela plataforma ele dá uma travada, tá? Ele trava e demora muito. Então manda direto do YouTube para a atividade que fica mais prático e mais fácil para a gente assistir, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Se eu esqueci alguma coisa de falar, vocês podem me lembrar no chat, na sala de aula, que eu vou comentando com vocês ali, tá bom? Então, essa semana é para vocês assistirem a aula. Semana que vem eu vou dar assessoria remota para quem tiver dúvida. É uma atividade muito tranquila de fazer, tá? Muito tranquila, você já está pronto a escultura, já está pronto as suas ideias, já que você fez inspirado em alguma coisa, então muito mais fácil para você produzir, tá bom? Seja criativo, surpreenda, tá? Eu sempre gosto de falar essa frase porque essa frase realmente ela é um grande incentivo, né? Você sair do óbvio, você surpreender as pessoas com grandes ideias, tá? Com grandes sacadas e mensagens bacanas, legais, tá? Acho que o mundo tá precisando de pessoas que coloquem si próprio e as outras pessoas também para cima e para frente aí, tá bom, gente? Bom, caprichem, como eu digo para vocês, façam um trabalho na qual, se vocês fossem professor, vocês gostariam de ver, tá? Então esse é um nível bem bacana da gente pensar, tá bom? Um abraço para todo mundo, fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau.